No programa de hoje, vamos falar um pouco sobre a saúde pública, especificamente sobre a saúde pública com a mulher. Quais os cuidados, como o Estado tem se comportado. E a nossa convidada é a médica Albertina Duarte. Ela é presidente da Coordenadoria de Políticas Públicas para a Mulher. Daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. Toda mulher sabe sobre a importância de ir ao ginecologista pelo menos uma vez ao ano. Mas mesmo assim, muitas adiam a visita ou deixam de ir porque sentem medo ou vergonha de ir à consulta. Porém, é um engano achar que por estarmos nos sentindo bem, não há necessidade de realizar exames ou nos consultar, pois é pela prevenção que garantimos uma boa saúde. Você costuma se consultar periodicamente com o ginecologista? Sim, uma vez no ano, né? E se tiver alguma alteração, a gente faz a cada 6 meses. Sim, a cada 6 meses. Sim. Sim. Olha, faz mais de um ano que eu não vou. Uma vez por ano eu costumo passar no médico. Você realiza exames preventivos? Realizo, todos. Sim. Tem o Papa Nicolau, né? Tem o exame da mama, que é quando a mulher vai menstruar, né? A gente sempre tem que fazer um exame preventivo. Sim. É importante, né? Uma vez por ano, pelo menos. Quando a gente marca uma consulta, normalmente eles pedem exames, né? Então, isso é... Consulta e exames estão juntos, né? Todos que eles me pedem eu costumo realizar. E na sua opinião, é importante estar atenta e bem informada sobre a saúde da mulher? Sim, sim. Principalmente nos períodos que você tem que fazer os exames, né? Sim, principalmente que muitas mulheres não levam em consideração ao câncer de mama, ao câncer de útero, né? Então, elas são desinformadas, principalmente as mulheres mais velhas, né? Que elas não têm aquela orientação de que é necessário fazer o Papa. Sim, isso é importante, né? Por causa de câncer, essas coisas é muito importante. Com certeza. Sempre, né? Se atualizando. Com certeza, com certeza. Mesmo para prevenir muitas coisas, né? Com certeza. Tem que sempre estar dentro de tudo que está acontecendo, né? Saúde da mulher é o tema que o pastor Denis Munhoz e seu convidado abordarão no programa de hoje. Não perca! Albertina Duarte é ginecologista e obstetra. É professora na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP. É responsável pelo Ambulatório de Ginecologia da Adolescência do Hospital das Clínicas de São Paulo. Albertina Duarte é coordenadora estadual de Políticas Públicas para a Mulher em São Paulo. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Acesse o nosso canal no YouTube, você está vendo agora. Ali você encontra todos os programas já veiculados. De repente, um tema que te agradou, você gostaria de assistir novamente, ou uma entrevista que você perdeu, você pode acessar esse canal do YouTube e você encontra todos os programas já veiculados. Ele é atualizado semanalmente. O programa é sempre feito pensando em você. E hoje é com imenso prazer que eu recebo novamente a doutora Albertina Duarte. Ela é coordenadora, médica e coordenadora de políticas públicas para a mulher. Doutora, obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Já conversamos aqui, a outra vez, já, quase 3 anos atrás, nós já tivemos um bate-papo aqui, só nos deu o prazer da sua presença, falar um pouquinho sobre essa política pública, a prevenção, a saúde da mulher. Mas antes de entrar no assunto, queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador um pouquinho. O que é a Coordenadoria de Política Pública para a Mulher? Desde agosto, que eu fui convidada pelo governo do estado, muito preocupada com as mulheres. E por que eu aceitei? Aceitei achando que essa vivência que eu tinha acumulado, aprendendo com as mulheres, no Hospital das Clínicas, que é a minha grande casa, e com o programa do adolescente que eu dirijo, que eu poderia estar ajudando na discussão da questão de como fazer um plano para que a política pública do Estado, que já existe, nós somos um Estado que teve a primeira delegacia da mulher, tivemos o primeiro Conselho da Condição Feminina, então eu só estou pegando a situação, uma situação muito privilegiada. Mas a minha preocupação muito grande era com as situações das mulheres vulneráveis, que ainda nós temos indicadores no Brasil e no Estado de São Paulo que nos preocupam. O Brasil é um país que é um continente, mas o Estado de São Paulo, ele dita na questão, por exemplo, da AIDS, do HPV, do próprio atendimento à mulher na questão da mama. São Paulo é realmente um exemplo. Mas se São Paulo ainda precisa melhorar, imagina todo o Brasil. Então eu aceitei esse desafio
E agora estou aqui discutindo com você com esse novo cargo, né? Saúde pública da mulher, qual o maior desafio que ela enfrenta? A mulher hoje, ela enfrenta dificuldade maior no sistema preventivo, em exames, ou no tratamento, ou numa cirurgia. Aonde é o gargalo do sistema? Veja, nós temos hoje o Sistema Único de Saúde, que é uma conquista para a América Latina, uma conquista para o mundo, né? Que é um sistema que os Estados Unidos não têm, né? Quer dizer, esse sistema que poderia atender a mulher em todas as fases da vida. Mas eu, cada vez que eu me levanto de manhã e digo, morrem 100 mil mulheres por ano, morrem 285 por dia. E do que morrem? Morrem por câncer de mama, por câncer de colo de útero, por HIV, por violência, mulheres que são mortas pelos seus companheiros, morrem por questões de parto, pós-parto e aborto, e morrem também por questões cardiovasculares. Então, você imagina o que é 285 por dia e o que é 100 mil. Nós estamos numa guerra no Brasil. Então, eu fico assim, imagina, eu lido com vida, né? Não, 100 mil pessoas por ano é metade do efetivo de soldados americanos que morreram no Iraque. Então, e as pessoas não estão discutindo isso, quer dizer, então eu vejo assim, olha, por essas causas, 66 mil morrem por cardiovasculares. Veja, isso é muito fácil, evitar o problema cardíaco que dê consequências, evitar a obesidade, evitar o estresse, fazer com que essa mulher não tenha pressão alta. Quer dizer, esse problema cardíaco da mulher, eu tenho uma dúvida, algumas pessoas já me falaram sobre isso, que tem aumentado muito porque a mulher, ela começou a ter uma carga de trabalho e de estresse muito parecida ao que o homem tinha há 20, 30 anos atrás. Hoje ela divide isso com o marido, ou se é solteira, ela já tem essa carga. Será que é em função disso também, doutor? Eu não tenho dúvida, porque, na verdade, o estrógeno protegeria a mulher. Então, a mulher, até a menopausa, ela estaria protegida. Depois que ela entra na menopausa, com essa carga de acúmulo que a mulher tem... Por exemplo, hoje as mulheres têm muito mais câncer de tireoide. Quer dizer, é como se o gargalo tivesse aqui. Então, essa mulher que tem tanto estresse, hoje tem metade de mulheres hoje dirigindo famílias, quer dizer, os companheiros morrem, ela fica sozinha, ou então ela é grávida, adolescente, e fica sozinha cuidando da família. Então, quantas mulheres cuidam dos netos e das filhas sozinhas? Então, isso faz com que essa mulher que vive mais, nós temos mulheres hoje, a idade média da mulher hoje está em torno de 72 anos, e em São Paulo, 79 de morte, comparando com o homem, ela vive mais 4 a 5 anos que o homem, que o companheiro, então ela acaba ficando sozinha. E a mulher sozinha, ela cuida de tudo. Eu tenho mulheres com 80 anos que nunca tinham entrado num banco, quando o marido morre, ela vai para o banco, vai para a terra. Que tem que fazer, né? Tem que fazer. Então, a mulher é uma grande acolhedora e um grande aprendizado. Então, veja, eu não tenho dúvida que essa sobrecarga de mágoas, de dores e de não valorização, porque uma mulher com 60 anos considerada velha e que o marido atrai e diz assim para ela, você está velha, eu vou buscar uma mais nova que você. Ela desmonta em qualquer classe social. Então, tem muitas mulheres traídas, muitas mulheres hoje tendo HPV e HIV depois da terceira idade, quer dizer, elas foram traídas, então isso são mágoas. Então isso já é uma situação. Mas sem dúvida nenhuma, a mulher hoje trabalha muito, né? A mulher trabalha em casa, trabalha fora de casa, aguenta a barra, né? O câncer de mama, nós já trouxemos alguns especialistas aqui falando da importância do exame, da prevenção, do tratamento. Mas a senhora que enfrenta isso no dia a dia, qual a dica que a senhora passa para a nossa telespectadora? Porque parece que é o câncer que mais aflige a mulher. Com certeza. Então, na verdade, veja bem, 58 mil casos novos por ano. Quando a gente fala isso, eu vou lá fora, no Uruguai, eu vou na Argentina, as pessoas ficam olhando assim, porque é muita gente. 58 mil casos, sendo 18 mil mortes. 18 mil mulheres morrem. E elas morrem onde? Quem morre? Morre mais a mulher negra, a mulher pobre, e a mulher que não tem assistência, mas nós temos assistência. Então, não. Então, o diagnóstico precoce é fundamental. Veja, a mulher descobre um nódulo ou ela se examina. É fundamental, você sabe que o exame, o autoexame é importante, mas ele não resolve. Então, a mamografia é importante, a ultrassonografia acoplada à mamografia é fundamental, mas a urgência entre diagnosticar e ser atendida é esse tempo que salva, essa ponte
gente que salva. E nós temos aqui em São Paulo as carretas, quer dizer, as carretas que também fazem um grande diagnóstico. Então, São Paulo hoje atende casos do Brasil, 20% do SUS. E hoje eu visitei um hospital que é o Santo Antônio, lá na Penha, então havia mulheres bolivianas tendo nenê. Quer dizer, então além da gente receber o Brasil, a gente recebe a América Qualquer Latina. pessoa tem direito a esse serviço. É serviço, então, mas é fundamental, nós temos que ter. Em São Paulo, com 17 faculdades de medicina, agora mais. No Brasil, com as faculdades de medicina, nós temos que ter uma rede que esteja apta rapidamente para atender. Não é possível. Eu digo sempre, como é que no meu consultório particular nunca morreu nenhuma mulher de câncer de mama, porque o diagnóstico é feito rápido. Então, eu fico dividida. Eu falo, eu sou da saúde pública e à tarde atendo no meu consultório. Então, para mim, é tudo entende. A diferença também, o parâmetro entre um e outro. E tem que ser igual. Então, todo dia eu falo, não pode morrer nenhuma mulher. Eu disse isso sempre. Eu levanto de manhã e digo, 285 mulheres vão morrer hoje. Eu não quero que nenhuma morra por essas doenças. Então, todo dia está na minha cabeça. Todo dia está na minha cabeça assim, puxa, nasce uma mulher de 10 a 20 anos, uma a cada minuto do Brasil. Nasce uma menina a cada 19 minutos. Nesse tempo do programa, nós vamos ter uma menina de 10 a 14 anos é mãe. Quer dizer, então começa a ficar... De 10 a 14 10 anos a 14, é mãe. Mas de é uma criança. É uma criança tendo uma criança que vai virar escrava, porque ela com 10... Hoje eu fui no hospital e vi uma menina de 15 anos dando à luz. É muito difícil a gente ver uma menina de 10 a 14, é uma criança dando à luz, uma criança. Já fiz parto de menina de 10, de 11, de 12. 10 anos de idade sendo mãe. De 12. Então, veja, mas essa menina que é mãe, querido, ela volta a ser mãe mais rápido. Ela não aprende a lição. Todo mundo pensa, ela foi mãe, agora fui eu. Não, ela fica tão sozinha, tão abandonada, que o primeiro namorado que fala assim, olha, esse nenê é bonitinho, você é linda, ela fica outra vez. Então, essa menina de 10 a 14 anos, ela não pode continuar tendo bebês. E como é que o Brasil, um país que tem o SUS, é o país que na América Latina aumentou mais a gravidez de 10 a 14 anos? É a falta de informação? Também passa por aí ou não? Não é. É isso que eu quero dizer. São Paulo reduziu em 17% a gravidez na adolescência de 10 a 14 anos. 40% de 10 a 19. Quer dizer, então, se São Paulo não tivesse ajudado, o Brasil teria aumentado muito mais a gravidez de 10 a 14. Não é informação, é insegurança. Hoje, a menina de 10 anos, 11 anos, recebe uma bomba, tipo assim, você tem que ser bonita, loira, de olho azul, linda, os valores. Ela vê na televisão aquela mulher linda e ela fala, nunca você. Então, é o início precoce da primeira relação, é a falta de metas de futuro. Nós temos que ter uma educação voltada para o futuro, voltada para o empoderamento da mulher. Hoje, nós estamos neste milênio, com tanta informação por todas as redes sociais, é impossível que a mulher não tenha o poder de dizer não, mas ela perdeu o poder de dizer não. Ela tem medo de não agradar. E essa filha de mãe adolescente continua sendo neta de avó adolescente. É uma continuidade, é uma cultura. Fora de São Paulo, esse índice é maior, menor? Muito maior. Muito maior? Não, São Paulo eu tenho muita felicidade. Nós estamos em 15%, quer dizer, cada 100 mulheres que dá luz, 15 são adolescentes. Esse índice é parecido com a Argentina, é parecido com o Chile, é parecido com os Estados Unidos. Mas no Japão são 2%. E na Inglaterra é 6%. Então, e o Brasil gasta 10% do seu PIB na questão da gravidez na adolescência. Então, nós temos lugares como Roraima, que é 33%. Nós temos lugares que é 30%. O adolescente se abrange até que idade? Até 19 anos, até 20 anos incompleto. Então, essa menina, ela sai da escola, porque ela não volta para a escola. E se ela volta... porque via de regra também não tem condição de pagar uma pessoa para cuidar da filha, né? É uma criança, como a senhora fala, uma criança que deve ver outra criança. E ela não tem, então essa criança tem mais mortalidade materna, mais situações de risco, ou é mais obesa, ou tem violência, porque essa menina... E nós temos hoje um fenômeno muito importante, que é a mulher, a família da menina, adotando totalmente essa criança. Quer dizer, então nós temos a família da menina em 72%, mais de 70% é que cuida da criança, porque a família do menino fica ausente. E na parte de drogas, eu li recentemente também que subiu muito, até exageradamente, o consumo de álcool por parte das mulheres. Subiu demais.
E as outras drogas também, as drogas que não são socialmente aceitas, também subiu. Isso daí provocou o índice de aumento nas doenças da mulher? Com certeza. A questão da autoestima dessa menina, que às vezes precisa ir numa festa beber para se sentir do grupo. Então, o início do álcool está em torno de 10, 11 anos. Então, hoje, muitas meninas bebendo nas festas para ter coragem do que falar e para fazer parte da turma. E claro que hoje a gente sabe que a questão do álcool começada como cigarro, ele continua, e a questão da relação com a depressão. Saiu um dado importante, nós tivemos uma tese da Fiocruz maravilhosa, de uma professora, Tereza, que disse da questão, ela entrevistou 20 mil mulheres, 26% de depressão pós-parto. Eu acho que esse número é importante ser falado, mas a gente está aumentando a depressão pós-parto. Como é essa depressão pós-parto? É assim, a depressão não é a tristeza, então ela até coloca alguns valores. Há muita mulher, depois que ganha o neném, e hoje o evento do nascer, quer dizer, ela às vezes não quis ficar grávida, ela teve essa gravidez sem saber, então todo mundo cobrando, ela não dá conta. Então a depressão real, ela não quer ver a criança, não quer amamentar, tem pensamentos mórbidos até de matar a criança. Já tive casos, quer dizer, a depressão caracterizada é aquela que a mãe não quer olhar para a criança, que desconhece. Se afasta totalmente da criança. Às vezes dura um ano para a mãe reconhecer essa criança. Então, essa criança fica abandonada. Então, muitas coisas não tem a ver com o tipo de parto, nem o que ela sofreu na maternidade. Ela tem a ver com o que ela foi de rejeitada, a falta do companheiro, o não dar conta, a pressão social, às vezes economicamente também ela sente muitas dificuldades, então ela tem depressão pós-parto. Isso ninguém falava, porque tanto o medo é igual ao abuso. A mulher tem tanto medo... É que prefere guardar para ela... Mas tem mãe que bate em criança. Existem várias crianças, quantas crianças que eu tenho. Uma das coisas que eu tenho preocupação é, às vezes, pegar a criança que está machucada, está com hematoma e tudo. Então, a gravidez na adolescência também gera essa situação dessa menina que se sentiu roubada das suas atividades e isso. Então, as teses mostram que mulher na adolescência tem mais depressão e também é mais violenta com seus filhos, se ela não for acolhida. Quer dizer, então, é claro que todo o meu trabalho que começou na questão da adolescência é justamente para que essa menina tenha todo um acompanhamento, porque ela pode ser abandonada pelo companheiro. Então, sozinha, com a família brigando, se sentindo rejeitada, sentindo que está mais gorda, com estria, que não pode ir na festa, com as amigas, aí ela culpa a criança pelo roubo do seu futuro. E na outra ponta, o homem vive mais, a mulher está vivendo mais também. A senhora falou de alguma coisa sobre os problemas cardíacos, etc. Para a mulher que já está vivendo mais, quais as doenças que apareceram? Quais as coisas que ela está enfrentando que... Antigamente, aquela senhora não enfrentava porque morria antes, né? Mas hoje está vivendo mais. O que ela está enfrentando? Ela está enfrentando a obesidade, né? Está enfrentando problemas cardíacos, câncer tardio também, né, de ovário e de mama também. Então, eu tenho casos, a gente está vendo aumento do câncer de mama mesmo com 60 anos, com 70 anos, mas a questão do HIV, porque ela foi traída. Mas uma depressão é porque ela fica com o ninho vazio, ela não tem mais papel. E se ela foi traída, então as situações psicológicas mudam. Então tem muitas mulheres, que isso não é computado, mas as mulheres tomando muito antidepressivo, porque ela sente que ela não é mais desejada. Então essa depressão, esses fatores psicológicos, eu acho que é um problema que a gente tem que pensar na terceira idade. Então uma das coisas que eu queria muito, né, é todos os jogos da terceira idade, vai ter agora em Americana, jogos da terceira idade. Eu acho que, eu sempre brinco que eu queria ter uma menstruação esportiva. A mulher parou de menstruar, mas todo mês ter atividades esportivas. Quer dizer, o mercado que rejeita essa mulher, mas que faça com que ela possa ter nas praças, todas as atividades. Isso São Paulo pode fazer, o Brasil pode fazer. E a obesidade parece que aqui no Brasil ela está atingindo níveis assim alarmantes. Nos Estados Unidos já se comenta que a obesidade ela deixou de ser uma epidemia e vai virar uma pandemia em pouco tempo. Eles estimam que a obesidade vai custar para o governo americano mais do que qualquer guerra até hoje. Nível de preocupação. Parece que aqui no Brasil nós estamos, infelizmente, caminhando na mesma reta. As pessoas perderam a memória
de almoçar juntos. Quer dizer, desde sempre a criança come tudo que é descartável ou tudo que é bolacha, e aí você não percebe, desde aquela minha mãe que tem dificuldade de fazer a sopinha para ela, quer dizer, a sopa, quer dizer, eu cheguei aqui no Brasil, não tinha geladeira, né? Eu vim com 7 anos, então há mais de 50 anos não tinha geladeira, e as mães faziam e guardavam, né? Quem não se lembra de guardar, as pessoas que estão me ouvindo sabiam que você guardava até carne dentro de banha e tudo guardada. E aqui, hoje a gente ficaria imaginando que não dá para não ter geladeira. Mas veja, a questão de não fazer a comida em casa, o adolescente não faz, a mulher adulta não faz, não prepara nada e come muito. E para a mulher também na terceira idade, às vezes é aquela comodidade, porque só ela, o marido, já tem idade. Fala, eu vou comprar uma coisa pronta. Eu cansei. Não vou cozinhar para 2 pessoas. Então, uma das coisas que eu digo é que aquela questão da sopa, né, e a questão de comer muita farinha à noite, né? Quer dizer, então voltar à sopa dos antigos, dos portugueses, dos italianos, fazer a sopa da noite, né? Com tudo que sobrou, né? Que é bem mais nutritivo. Então, o que eu estou achando? Que realmente o consumo de farinhas, o consumo... Tanto que você viu que hoje a intolerância ao glúten está muito grande, mas as pessoas comem muita farinha, muito leite, muito tudo com açúcar e muito sódio e potássio. Então, tenho adolescentes hoje e mulheres já com 30 anos que, pela obesidade, são hipertensas. Então, a obesidade gera hipertensão. A obesidade é pior do que a bebida, porque quanto mais obesa, mais risco de câncer de abdômen, do ovário e do útero. Então, realmente, os Estados Unidos está correto na questão da preocupação com a obesidade. E lá eles lançaram uma guerra midiática também. Hoje se combate comida com gordura trans, tudo. Excesso de açúcar, etc. Hoje eles têm um espaço grande na mídia de governo para combater tudo isso. Porque custa muito caro mesmo, né? Quer dizer, então veja, o aumento das cirurgias bariátricas, né? Muito, quer dizer, que a gente não imaginaria hoje que as pessoas procurariam a cirurgia bariátrica. E às vezes adolescentes com 15, 16 anos fazendo cirurgia bariátrica. Então nós temos cirurgias bariátricas e cirurgia plástica, quer dizer, virou uma loucura. As mulheres se sentem feias e querem dar jeitos também mágicos, né? Então, acho que realmente uma das discussões é que toda mulher, antes da menstruação, 15 dias, 10 dias antes da menstruação, 10 dias, quando ela aumenta muito a vontade de comer chocolate, doces, ela podia fazer uma dieta uma semana antes. Eu tenho dito isso para todas as mulheres, quer dizer, porque todo mês ela acumula um pouquinho, uma poupança de gordura. Isso durante anos fica como? Então, a mulher que está gorda é extremamente infeliz, é difícil para ela fazer exercício porque ela não quer sair, tem medo de cair e tudo. Então, os exercícios são fundamentais, principalmente quando a mulher entra na menopausa. E de exames preventivos? O que a senhora fala para a mulher? Qual a idade deve começar? Qual exame deve ser feito? Como ela deve se precaver? Eu vou falar uma coisa que não todos os médicos não concordam. Mas para mim, está cada vez mais claro isso. O Programa Nacional mostra que o Papa Nicolau é depois dos 25 anos. Eu não. Eu acho que toda mulher que começou a ter vida sexual tem que fazer o Papa Nicolau. O Papa Nicolau é um recurso que a gente pode ver se tem HPV, se tem alguma doença sexualmente transmissível, pode ser um alerta. E o Papa Nicolau custa muito pouco, caro. Muito pouco, é um exame muito simples. Eu tenho adolescentes com 12, 13 anos que já têm doenças sexualmente transmissíveis. E o Papa Nicolau me dá um alerta. Essas mulheres com doenças sexualmente transmissíveis terão câncer de colo de útero aos 25 anos, que é a idade que é recomendado para fazer o Papa Nicolau. Então, Papa Nicolau tem que ser um passaporte. Todo ano a mulher tem que fazer o Papa Nicolau. Isso é fundamental. Considero que exames de mama a partir dos 40 anos têm que ser feitos. Quer dizer, e se a menina tem uma irmã ou uma mãe que teve câncer com 45, ela tem que fazer 10 anos antes, aos 35. Começar aos 35. Isso. Então, isso é fundamental. Então, 2 exames que você já cobre câncer de colo e já cobre câncer de mama. Outra coisa importante, ela controlar esse peso. O peso é fundamental. O aumento de peso revela aumento também de pressão. Então, ela saber como é que está a sua pressão, como é que está a sua massa corporal. Isso é fundamental. E todo tipo de
tem dor da urina, tem infecção, não se automedicar, porque o Brasil é muito automedicador. Então, aí, hoje o antibiótico não se receita, se não tiver, só se compra com receita, mas isso tudo no Brasil é difícil, né? Fala que não, qualquer farmácia, desculpe, eu conheço várias pacientes minhas que compram remédio. O jeitinho Brasil. Então, veja, a automedicação perigosa, os remédios para emagrecer, que eu acho que tem que tomar cuidado. Então, cuidado com o peso, cuidado e os exames que você me falou. Os exames mama, os exames de laboratório, para ver se está anêmica, quer dizer, aquela mulher que sangra muito, ela perde muito sangue na menstruação, então ela tem que saber se está anêmica. Então, aquela mulher que está cansada, saber se a hemoglobina dela está, o cálcio dela, o ferro dela, que é muito barato, os exames de urina, isso normais. E, a partir dos 45, 50 anos, a densitometria, para ver se ela está com osteoporose. Esses exames são exames importantíssimos. Com certeza, o ultrassom pode ser feito da mama e ultrassom do útero, que sempre que ela tiver um risco ou com a menstruação alterada, para ver se tem mioma, para ver se está diferente. E ela está muito atenta com tudo que ela tem de pinta. Assim, na verdade, a pinta não é um charme. Se ela aparecer uma pinta, analisar por causa do câncer da pele. E hoje, um dos exames que a gente está falando, que é o câncer de tireoide. Ninguém morre de câncer de tireoide, por favor. Mas pode ser prevenido e está aumentando entre as mulheres. Então, essa bateria de exames é tão barata. Sabe que eu fico pensando assim, nossa, quanto que custa para um convênio ou para o sistema único curar uma mulher de câncer? Muito pouco. E quanto custa uma mulher que tira seu útero, que faz isso? O tratamento muito mais caro. A radioterapia da mama, a quimioterapia da mama. Nossa, é a mesma coisa da questão cardíaca. Quer dizer, quando eu vejo um INCOR, né, fazendo tanta cirurgia cardíaca, eu falo, nossa, vamos prevenir, né, que os exercícios, o estresse, não dá para mudar de planeta, né? A gente vive de estresse. Então a gente tem que viver a realidade, né? Mas... Então é difícil falar do estresse, mas eu acho que as pessoas têm que lutar mais para ser amadas. Eu acho que a questão da mulher se gostar mais, mas o homem também. Eu acho que a tristeza, a mágoa... A medicina chinesa diz muito que câncer é mágoa, né? Eu não sei bem porque eu não entendo medicina chinesa, mas eu acho que a mágoa gera muita coisa. E agora nós temos a volta das coisas que não deviam ter. Eu fico muito nervosa com dengue, com zika. Não, isso é inconcebível, né? A gente lutar há tanto tempo e não conseguir combater. E acho que agora estou com medo da febre amarela que volte. Mas, doutora, eu queria mais uma vez agradecer, nosso tempo está acabando, a presença da senhora novamente aqui, foi um prazer recebê-la. Foi bom, você gostou, achou que foi. Como sempre, com a sua competência, com a sua sabedoria. E queria colocar à disposição algum tema, algum recado que a senhora queira passar ao nosso telespectador, fique à vontade. Olha, a gente fez um portal do adolescente, né? Portal Casa do Adolescente. Lá tem várias dicas para as mulheres. Eu quero voltar aqui para falar quando eu fizer o portal ou a rede que nós vamos ter. Dia 10 de junho, nós vamos fazer o primeiro programa do YouTube, que vai estar no YouTube da Saúde, que a gente vai discutir grupos de mulheres nas salas de espera. Quer dizer, isso foi um acordo que eu fiz com a Secretaria de Saúde, em todas as unidades básicas do Estado, que são 4.000, nós vamos começar a preparar os profissionais para fazer grupo de sala de espera, roda de conversa. Eu chamei de oficina de sentimentos. Aí eu quero vir aqui para anunciar isso. Já está convidado. E no dia 23, no Centro de Convenções Rebouças, nós vamos estar atendendo todos os profissionais. Quem quiser mais informações, eu vou dar o número 3017 2017. Esse ainda é o programa do adolescente, porque a candonadoria vai começar a ter um canal que depois eu quero vir aqui, tá bom? Doutora, muito obrigado. Foi um prazer receber a senhora aqui. Eu fiquei muito feliz. E olha, muita calma. Aqui até os câmeras são simpáticos. O nosso encontro de final de noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.